Olá, crianças! Então, a semana está a correr bem? Sim, olha, espero mesmo que esteja a correr bem. Olhem, vocês ainda se lembram do versículo que nós aprendemos esta semana? Lembram-se? Então vamos lá. Cristo Jesus, não é? Veio ao mundo para salvar os pecadores. 1 Timóteo 1:15. Muito bem. Mais uma vez. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. 1 Timóteo 1:15. Vamos continuar a nossa história? Sim? Então, crianças, olhem, depois daquele jantar especial que eles tiveram, Jesus e os seus discípulos saíram e foram até ao Monte das Oliveiras. Enquanto iam a caminho, Jesus falou com o Pedro e disse: Tem cuidado, Pedro. Satanás vai te tentar para fazer-te perder a fé. Mas já orei por ti para que isso não aconteça. E quando voltares para mim, fortalece os outros. O que é que Jesus estava a dizer? E Pedro ficou muito espantado e disse: Ó Jesus, estou pronto para ir contigo até à prisão e até à morte. Estou-te a dizer a verdade, Pedro. Antes que o galo cante, hoje tu vais negar-me 3 vezes, disse Jesus, não é? Mas sabem, Pedro ficou chateado e pensou para si: eu sou tão corajoso, como é que isso poderia acontecer? O Monte das Oliveiras era um lugar onde iam muitas vezes com Jesus, quando estava em Jerusalém. E sabem, já era noite e estava muito escuro. Jesus afastou-se deles, não é? E foi orar sozinho. Sabem, ele sabia que ia enfrentar muito sofrimento e uma morte terrível para nos poder salvar. E sabem, com certeza ele sentiu muito medo, não é? Mas ele sabia que foi para isto que veio ao mundo. Como é que diz o nosso versículo? Vocês lembram-se? Cristo Jesus, não é? Veio ao mundo para salvar os pecadores, não é? E sabem, ele orou muito, pediu a Deus Pai para o ajudar. Dizia assim: Pai, se houver outra maneira de os salvar, livrai-me deste sofrimento. Mas faz a tua vontade e não a minha. Sabem, ele orou tão intensamente que o seu suor eram como gotas de sangue. Mas ele não desistiu. Ele sabia que não havia outra maneira para nos salvar. E era tão escuro que os discípulos estavam todos muito tristes. Pedro e os outros tentavam orar, mas acabaram por adormecer. E quando Jesus voltou e encontrou-os a dormir, perguntou: Por que estão a dormir? Levantem-se e orem para que vocês não entrem em tentação. E sabem, naquele momento ouviram muitas vozes e viram a luz de tochas. Sabem quem é que eram? Eram muitos soldados que vinham com Judas para prender Jesus. Sabem, Judas tinha combinado com eles que daria um beijo em Jesus para eles saberem qual deles era. Então veio ter com Jesus, o que é que ele fez? Deu-lhe um beijo. Pedro sacou a sua espada e atacou um dos homens que estavam a prender Jesus. E sabem, cortou-lhe até a orelha. Mas em vez de tentar fugir, Jesus ficou ali. Tocou na orelha do guarda e curou a orelha do guarda mesmo ali. E disse: Ó Pedro, guarda a tua espada. Não sabes que se eu pedisse ajuda ao meu pai, ele me mandaria agora mesmo 12 exércitos de anjos para me salvar? Mas nesse caso, como poderia-se cumprir aquilo que as Escrituras Sagradas dizem que é preciso acontecer? Então Jesus deixou que eles o amarrassem e o levassem para ser julgado. E os discípulos fugiram antes que os soldados os pudessem prender eles também. E lá foi Jesus, rodeado de soldados e homens que o detestavam, para o palácio do chefe dos sacerdotes. Vocês lembram-se como é que é o nosso versículo desta semana? Cristo Jesus, não é? Veio ao mundo para salvar os pecadores, não é? E ele veio ao mundo para me salvar a mim e para salvar todos vocês, não é? Era preciso que acontecesse isto, não é? Para ele nos poder salvar. É mesmo muito bom, não é? E olhem, agora tenho algumas perguntas para vocês responderem em família, pode ser? E olhem, a primeira pergunta é: será que Jesus sabia que ia sofrer muito? Como é que nós podemos saber isso? Será que ele sabia que ia sofrer muito? Segunda pergunta: como é que Jesus reagiu quando os soldados o vieram prender? Ele fugiu? Jesus fugiu quando vieram os soldados? Como é que ele reagiu? E por último, achas que era preciso ter muita coragem para fazer o que Jesus fez? E porquê? Acham que Jesus era corajoso? Olhem, passem tempo agora em família a responder a estas perguntas e orem no final e agradeçam a Jesus por ter vindo cá, não é? A morrer para nos salvar. É mesmo uma coisa mesmo muito, muito fixe. Sim?
Tchau, até domingo.